Bahia 0, Cruzeiro 2, as cabulosas estreiam no Campeonato Brasileiro com o pé direito e evidente que uma vitória fora de casa, independente de como ela venha, é sempre muito importante, em especial para as atuais pretensões do Cruzeiro dentro da competição, mas o que me chamou muita atenção, o que me agradou muito foi a forma como essa vitória veio, assim, um Cruzeiro muito aplicado taticamente dentro da estratégia traçada pela comissão técnica, estratégia essa que se provou correta, né? Então eu quero esmiuçar aqui esses 90 minutos, tem algumas diferenças entre o primeiro e o segundo tempo, mas acima de tudo um Cruzeiro que foi capaz de ser dominante, mesmo quando faltou perna e pulmão, e por isso trouxe na bagagem de Salvador 3 pontos para Belo Horizonte. Então, antes de falar sobre o jogo em si, acho importante a gente passar pela escalação, por ser o primeiro jogo dessa equipe no ano. Havia aí uma dúvida como seria escalado esse time em função de formação tática, em função de nomes e, em especial, levando em consideração que nós tínhamos 2 desfalques confirmados e a possibilidade da Vitória Calhau se tornar esse terceiro desfalque, como eu adiantei aqui no pré-jogo, e de fato foi assim. Então o Cruzeiro foi a campo sem poder contar com a Bedoya, que é a nossa primeira volante titular, Marília, que normalmente é titular na ala pela direita, e a Vitória Calhau, terceira zagueira ali pela esquerda. E é exatamente e somente nessas posições que o Jonas mexe. De resto, ele escala aquela equipe que nós nos acostumamos a ver na temporada passada. Inclusive, o time do Cruzeiro que terminou o ano jogando, que foi campeão mineiro, foi exatamente o time que nós vimos em campo, e aí a Ana Flávia ganha a vaga da Bedoya como primeira volante, a Milena faz a ala pela direita e a Capelinha vem fazer a zaga pela esquerda. Eu já havia adiantado aqui essas possibilidades de substituições, foi exatamente isso que o Jonas fez, e em termos de disposição tática, sem grandes mudanças também. O Cruzeiro é uma equipe que, atacando, se organiza num 3-5-2 e defendendo, nos momentos em que defende por zona, defende num 4-4-2. E aí a Milena, que é a ala pela direita, vem fazer essa primeira linha como se fosse uma lateral direita nesse momento, e aí na segunda linha você tem ali Gisele, Vanessa, Ana Flávia e Gabi, e na última linha Bianca e Lelê. Em alguns momentos o Cruzeiro também afunda a Gisele para fazer uma primeira linha de 5. A gente conseguiu ver isso nesse jogo e a tendência é ver isso em outros jogos também. Sem muitas novidades, essa equipe já se comportava em campo dessa forma do ponto de vista tático. Em relação ao comportamento em campo, a estratégia do Cruzeiro pareceu muito clara, né? A ideia era encaixar uma marcação individual alta nas atletas do Bahia, forçar esse erro na saída de bola, retomar essa posse e, por óbvio, criar suas oportunidades de gols dessa forma. E o Cruzeiro, principalmente no primeiro, ele foi praticamente perfeito nessa estratégia. Conseguiu gerar muitas ocasiões de perigo ao gol da Yane e, ao mesmo tempo, limitou bastante as ações do Bahia, que tinha muita dificuldade de chegar com qualidade no nosso último terço. Evidentemente, teve ali as suas oportunidades, mas, em linhas gerais, o Cruzeiro foi muito competente dentro da estratégia traçada pela comissão técnica. E aí eu separei aqui alguns lances para que a gente possa analisar a estratégia do Cruzeiro de marcação-pressão na saída de bola do Bahia e também a estratégia do Bahia para tentar sair dessa pressão, que não foi lá muito efetiva, e o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, ampliar a vantagem no primeiro tempo. É bem verdade, poderia até ter feito mais gols, mas vamos analisar lance a lance por aqui. Aqui no primeiro lance, aos 12 do primeiro tempo, o Bahia tenta criar uma superioridade numérica fazendo uso da Yane, sua goleira. E aí uma coisa que ficou muito clara desde o primeiro minuto desse jogo é que o time do Cruzeiro foi orientado a não saltar a pressão na goleira. A ideia era encaixar individualmente nas 10 jogadoras de linha do Bahia, e é isso que a gente vê aqui. Quando o Bahia tenta fazer essa superioridade numérica entre a Yane e a jogadora que a Gabi está marcando, na teoria, se as movimentações forem bem feitas, forem corretas, elas podem obrigar a Gabi a saltar a pressão na Yane, por exemplo, abrindo espaço ali para a zagueira sair livre da marcação. Mas aqui nesse lance não é isso que acontece. A Yane volta para o gol, então com isso a superioridade numérica deixa de existir, ela deixa de ser uma boa opção de passe, as zagueiras do Bahia são obrigadas a jogar entre si e a Bianca antecipa a Chula nesse lance, só que a bola acaba saindo. O segundo gol do Cruzeiro, inclusive, que sai ali aos 38 do primeiro tempo, sai num lance exatamente igual a esse, em que a Bianca consegue retomar a posse e direcionar para o gol. Já nesse segundo lance, a dinâmica da superioridade numérica até funciona melhor no primeiro momento, mas a única mulher livre do Bahia, que é a zagueira que passa a bola para a Yane, acaba não sendo uma boa opção para devolução. Faltou talvez uma melhor movimentação não só dessa atleta como das outras. E isso acaba forçando a Yane a dar uma bica na bola para frente, e inclusive, salvo engano, essa bola vai direto para a lateral, a Gisele cobra ali pelo lado esquerdo. Como essa dinâmica de gerar superioridade numérica não vinha funcionando, aqui nesse terceiro lance acontece uma variação. Nenhuma jogadora do Bahia afunda com a Yane para fazer essa saída de bola. Percebam que a Yane, que é a goleira do Bahia, tem toda a liberdade do mundo para avançar, inclusive para sair da área.
porque as jogadoras do Cruzeiro seguem encaixadas nas jogadoras de linha do Bahia e ninguém salta pressão na goleira. Sem uma opção clara de passe, a Iane opta pelo chutão para frente e é inclusive na sequência desse lance em que o Cruzeiro abre o placar. Recupera a posse de bola, salvo engano, com a Lelê. A Gabi protege, passa para a Capelinha, que lança a Bianca para marcar o primeiro gol, um belíssimo gol, uma belíssima finalização. E um lance também que já vinha sendo ensaiado, né? A Capelinha já tinha tentado um lançamento desse. Na primeira oportunidade, a zagueira do Bahia corta. Dessa vez, bobeou na frente da Bianca, que não desperdiçou. E por fim, nesse quarto lance aqui, que acontece logo após a parada técnica, o Bahia tenta mais uma vez gerar superioridade numérica na saída de bola com a Iane. A primeira pressão é muito bem feita pela Gabi, a Iane não se posiciona de forma a ser aí uma boa opção de passe e com isso a Tchula recebe bastante pressionada pela Bianca, que desarma e faz o segundo gol, como eu falei, um lance muito parecido com o primeiro. Como esses 4 lances, houve vários durante o primeiro tempo. O Cruzeiro realmente muito aplicado dentro da sua estratégia e o Bahia com dificuldades de encontrar mecanismos, de encontrar alternativas para sair dessa primeira pressão. Nas raras oportunidades em que conseguiu evoluir em campo, o Cruzeiro parou as jogadas com faltas. Foi uma equipe que fez muitas faltas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu só não vou dizer que o primeiro tempo do Cruzeiro foi perfeito, porque o Cruzeiro perdeu algumas oportunidades de gols que você não pode perder quando joga dessa forma. Se a ideia é jogar pressionando individualmente a saída de bola do seu adversário, quando você retoma essa posse, você tem que acertar na tomada de decisão. E quando o jogo ainda estava 0-0, o Cruzeiro teve 2 oportunidades assim desperdiçadas, em que a Lelê finaliza, a Iane faz boas defesas, a Iane tem os seus méritos, mas nessas 2 oportunidades ela tinha opções de passe que eram melhores do que a finalização. No primeiro lance para a Gabi, na direita, no segundo lance para a Bianca, na esquerda, e essas atletas teriam o gol aberto, completamente livre para marcar. Estava claro, até pelo momento da temporada, que o Cruzeiro não conseguiria imprimir esse ritmo, essa estratégia de maneira tão acurada no segundo tempo. A perna cansa, é impossível, e você também só tem 5 substituições, não dá para jogar assim os 90 minutos. Então, a partir do momento que você cria as oportunidades no último terço e pega o seu adversário desprevenido, você tem que fazer. Tudo bem, o Cruzeiro venceu o jogo 2-0, não fez falta, mas poderia ter feito falta, inclusive porque quando o jogo estava 1-0, o Bahia tem um gol, na minha opinião, muito mal anulado, assim como nós tivemos um gol muito mal anulado contra o Corinthians no ano passado, na Supercopa do Brasil, numa circunstância muito parecida. Para mim, a arbitragem erra nos 2 lances, então o Cruzeiro precisa, quando for jogar assim, ser capaz de aproveitar bem todas as oportunidades que cria. Poderia ter saído do primeiro tempo fazendo 3, 4 gols, não seria nada demais por aquilo que foi capaz de produzir, mas não foi competente em algumas tomadas de decisão. Esse ajuste precisa ser feito porque lá na frente, num jogo de mata-mata, num jogo contra um adversário direto por um grande título, isso pode fazer a diferença. Bom, e aí no segundo tempo, o Jonas volta com a Letícia Alves na vaga da Tainara. Tainara já era esperado que não pudesse fazer 90 minutos nessa estreia, estava há mais de 2 anos sem fazer uma partida oficial, e a Letícia Alves entra para ocupar exatamente o mesmo espaço que a Tainara ocupou no primeiro tempo, zagueira pelo lado direito. E aí eu não sei se condicionado por essa alteração ou não teve coletiva do Jonas depois do jogo, a Gabi e a Vanessinha invertem de posição. A Gabi passa a atuar pelo lado esquerdo e a Vanessinha passa a atuar pelo lado direito. E fica claro desde o início do segundo tempo que a ideia do Cruzeiro é seguir na mesma estratégia, de pressionar e encaixar marcações individuais e altas na saída de bola do Bahia. Mas muito rapidamente fica claro que a equipe não teria condições físicas mesmo de imprimir o mesmo ritmo do primeiro tempo e de acertar da forma que acertou no primeiro tempo para fazer esses encaixes. E aí eu separei 2 lances para a gente falar sobre isso. Aqui aos 7 do segundo tempo, as 2 laterais do Bahia estão livres porque tem 2 jogadoras do Cruzeiro encaixadas na mesma jogadora aqui na meia direita. Isso acaba desencadeando jogadoras do Bahia livres, porque a nossa marcação individual desencaixou. Na sequência desse lance, o Bahia consegue avançar e finalizar para a defesa da Camila. E esse lance é até interessante para ilustrar como o Cruzeiro marca. No campo do Bahia vinha fazendo essa marcação individual, mas conforme a bola vai chegando na nossa zona de perigo, o Cruzeiro faz uma marcação por zona, e aqui se você assistir a sequência do lance, você vai conseguir ver isso perfeitamente até a defesa da Camila. Esse foi um dos lances de mais perigo do jogo, inclusive, e ele acontece justamente por esse desencaixe, essa desatenção da marcação que vai gerando jogadoras do Bahia livre ao longo de todo o campo para finalizar. E por último, esse lance aqui acontece logo após a entrada da Rafa Leves na vaga da Milena, e a Milene entra também no lugar da Lelê. A Vanessinha passa a fazer a ala pelo lado direito e a Rafa Leves passa a ocupar a posição que a Vanessa vinha ocupando durante todo o jogo. Já a Milene e a Lelê, centroavante por centroavante. E aqui nesse lance, mais uma vez, existe um desencaixe.
A Rafa está mais próxima da jogadora da Ana Flávia do que da jogadora dela, o que faz com que a Milene tenha que marcar duas jogadoras, aqui pelo lado direito do nosso ataque. E talvez até por uma tomada de decisão equivocada da Iane, tá? Tinha um clarão na frente dela, ela acaba preferindo forçar o passe longo da jogadora que a Paloma tá marcando, e a Paloma até consegue controlar bem essa jogada, enquanto a Rafa Leves ajusta ali o seu posicionamento. Que são detalhes, você tem uma situação de uma jogadora que acabou de entrar no jogo, combinada a situação de um time que claramente já estava cansado, que é natural, é o primeiro jogo dessa equipe na temporada. A essa altura o Cruzeiro já errava muitos passes, já não conseguia chegar com qualidade no último terço ali do Bahia, mesmo quando recuperava essa posse, porque tinha os seus ataques interrompidos muitas vezes por erros de passe, e erros bobos, passes relativamente simples que por cansaço mesmo estava muito claro que a equipe já não estava conseguindo executar bem, e aí nesse momento o Cruzeiro passa a sofrer demais, porque se você vai marcar individual e alto, você precisa, entre outras coisas, entre muita concentração, entre muita entrega de todo mundo, fisicamente tem que estar todo mundo muito bem, para que você não gere situações de atletas do adversário livres. E aí, nesse momento, eu já comecei a achar que o ideal era que o Cruzeiro abaixasse um pouco esse bloco, passasse a marcar por zona mesmo, negando os espaços a essa equipe do Bahia. E, eventualmente, isso até acontece mais ali na reta final do segundo tempo. É um segundo tempo também que é marcado da sua segunda metade por atendimentos, né? A Camila recebe um atendimento longo, já na reta final o atleta do Bahia tem uma infelicidade ali, parece que deslocou o braço, então é um atendimento muito longo também. Isso acaba picotando um pouco a partida e, de certa forma, freando esse ímpeto do Bahia, que sem sombra de dúvidas teve o seu melhor momento no segundo tempo, quando essa marcação do Cruzeiro já não estava lá tão bem encaixada. Méritos da equipe, que eu acho que em algum momento conseguiu aí abaixar esse bloco, negar os espaços, e aí até falar da Vanessinha, né, que nesse momento, jogando como ala pela direita, estava abaixando nessa primeira linha e no momento defensivo funcionando basicamente como uma lateral direita. Uma partida de muita entrega da Vanessinha, acho que a gente vai citar os destaques como, obviamente, a Bianca pelos 2 belos gols que fez. Gabi e Ana Flávia fizeram ótimas partidas com a bola nos pés, muito impactantes para que o jogo do Cruzeiro acontecesse, mas atletas como a Milena, que saiu ali no início do segundo tempo, e a Vanessa, que ficou até o final do jogo, foram atuações fundamentais para que o Cruzeiro pudesse fazer a partida que fez. E, aliás, todas que entraram em campo foram fundamentais para que o Cruzeiro pudesse fazer a partida que fez. É impossível jogar dessa forma se você não tem um comprometimento total e restrito de todas as suas jogadoras. E quando a gente vai para as estatísticas do jogo, chama a atenção a qualidade das nossas finalizações. Quase todas as nossas finalizações foram na direção do gol, e o quanto essa equipe desarmou e fez faltas ao longo da partida. Eu separei aqui o primeiro do segundo tempo porque entendo que foram 2 tempos distintos da equipe do Cruzeiro, até em função do aspecto físico, mas ao mesmo tempo que foram tempos distintos, as métricas que importam para o tipo de jogo que a gente fez dentro da nossa estratégia são métricas que mostram que o Cruzeiro foi superior durante os 90 minutos, mesmo quando houve essa queda física ali na segunda etapa. Excelente estreia do Cruzeiro, né? É claro que tem muita coisa pela frente, foi só um jogo, foi só o primeiro jogo. Nem todas as partidas a gente vai poder jogar com essa estratégia. Alguns adversários vão nos obrigar a ter a posse da bola e até algumas circunstâncias dos jogos vão nos obrigar a ter a posse da bola. Mas acho que dentro daquilo que o Cruzeiro traçou para esse jogo enquanto estratégia, ele fez um jogo assim muito, muito bom, muito acima das minhas expectativas. E o que mais me deixou contente, satisfeita, foi ver que o Cruzeiro já é um time em campo no primeiro jogo do ano. Já existem movimentos muito coordenados e você não tem, ao contrário de em outras temporadas, aquela sensação de ruptura com tudo que foi feito na temporada passada. Você consegue enxergar uma continuidade, já existe um entrosamento, já existem ideias muito claras da comissão técnica que as atletas conseguem executar quase que com perfeição. E isso não está só na escalação, né? Existiu muito claramente uma ideia de continuidade na escalação, na plataforma tática, como esse time se desenha para atacar, como ele se desenha para defender. Mas, para além disso, vendo como a coisa funciona no campo, o Cruzeiro já é um time no primeiro jogo do ano. E isso é muito importante, acho que isso nos coloca alguns passos à frente em relação a como nós começamos na temporada passada. Como a temporada vai terminar, impossível prever agora, mas o melhor dos cenários era esse. Uma sensação de continuidade, não de ruptura, e acho que está todo mundo, comissão técnica, atletas, todo o staff, muito de parabéns pela partida que entregaram.
Obviamente os 3 pontos eram os mais importantes nesse momento, é um adversário direto por G8, mas conseguir vencer fazendo esse nível de partida coletiva dá muito mais confiança. Para mim, como torcedor, eu não tenho dúvidas que internamente deve ser muito satisfatório também conseguir fazer um grande jogo como elas fizeram. Existem times muito bons dentro do Campeonato Brasileiro, tem equipes que têm jogadoras tão boas quanto as nossas, mas jogadoras com esse nível de talento e com esse nível de dedicação, com esse nível de aplicação tática, em especial nesse contexto, o primeiro jogo do ano, onde todo mundo precisa se doar um pouco mais porque fisicamente não tem ninguém pronto ainda, é algo raro. Essa combinação de talento e dedicação desse nível aí, ela não acontece todo dia, não acontece em todos os clubes. Eu torço muito para que não seja um ponto fora da curva, que essa seja a tônica da nossa temporada. Claro que cada jogo vai pedir uma estratégia diferente, cada momento do jogo vai pedir algo diferente desse time, mas me deixou muito satisfeita ver o tanto que as nossas jogadoras se aplicaram dentro daquilo que elas precisavam fazer e foram felizes, né? Tiveram muito mérito na vitória que conquistaram em Salvador. Então é isso, feliz pela estreia, pelo resultado, em especial pela performance, e feliz porque finalmente Cruzeiro de garotas jogando em Minas Gerais. Estreia em casa contra o Santos nessa segunda-feira. Estaremos lá, jogo difícil, mas aí a gente deixa para falar mais sobre isso no próximo vídeo, pré-jogo de Cruzeiro e Santos aqui na Samuca TV. Um abraço!